Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de modelagem de corpo. Esse molde aqui é o nosso molde base, é a estrutura onde a gente vai construir depois todos os modelos, onde a gente usa a parte de cima do corpo da peça de roupa. Independente do modelo, nós vamos ter sempre que ter essa base para iniciar assim qualquer modelo que seja do corpo feminino. Então, é muito importante que na hora de tirar as medidas, a gente tire de uma forma muito precisa e também na hora de traçar esses traços aqui que eu vou ensinar, nessa estrutura aqui, nós precisamos usar régua, eu estou usando aqui de 60 centímetros transparente, mas pode ser também de madeira. O esquadro, que é muito importante para que nossos traços fiquem exatamente assim, né, retinhos, não fiquem tortos, porque tudo que a gente fizer aqui vai dar efeito lá na frente, no final da nossa peça. E também a régua de curva, que eu uso, curva francesa, mas essa aqui não é tão necessária para quem é iniciante. As curvas que eu vou ensinar, assim, dá para fazer manualmente também. Por que que eu falo? Porque essa régua costuma não ser muito barata. Talvez você encontre de madeira aí mais barata. A que eu uso é a Dezetec 1120, a régua de curva, e a régua de modelagem, essa aqui, de 60 centímetros com a 60 PVC. E o esquadro pode ser até de escola, estou usando a Dezetec aqui, mas pode ser um esquadro de escola também, que funciona super bem. Eu vou desenhar com caneta, porque eu tô aqui na parede, numa parede com papel branco, para ficar mais fácil para você visualizar. Mas aí você faz com um lápis preto, que dá para apagar, e borracha, porque é muito comum a gente errar aqui e ir consertando os risquinhos, porque é tudo feito de forma manual. Então vamos atentar a cada detalhe, é muito simples, mas não pode pular nenhuma etapa, senão depois lá na frente não vai dar certo os nossos modelos, porque através dessa estrutura nós vamos criar todos os modelos que a gente precisar da parte de cima de qualquer modelo de roupa. Vamos começar então aqui. Eu usei as minhas medidas que eu tirei anteriormente, então esse traço aqui, ele é a medida do comprimento do meu corpo, do ombro até a cintura. E esse aqui, esse traço na vertical, é 1/4 da medida do meu busto, ou seja, a medida do contorno do busto dividido por 4 mais 1 centímetro. Aí eu fecho esse retângulo, né, com a mesma medida daqui, da frente, né? E esse aqui vai ser a frente, 1/4, né, do corpo, metade da frente. E aqui embaixo também a mesma medida aqui de cima. A mesma coisa nas costas. A altura do corpo, costas, do ombro, cintura, normalmente dá um pouquinho maior, mas nem sempre, não é regra. Aqui lembrando que eu estou fazendo sob medida, tá? Você também pode utilizar a tabela padrão para fazer essa aula aqui. Aqui então é a altura do corpo, costas, do ombro até a cintura. E aqui é a mesma medida da frente, é 1/4 do busto, ou o contorno do busto dividido por 4 mais 1 centímetro. Fecha o retângulo e a gente já tem aqui os dois retângulos iniciais. E agora a gente vai fazer a parte dos decotes, frente e costa. Então aqui agora na parte da frente, eu fiz um quadrado aqui é a parte da frente da nossa blusa, tá? O meio da frente. E aqui é o decote, né? Metade do decote. Então eu fiz um quadrado de 8 por 8, com a régua e com o esquadro. E nas costas eu desci 3 centímetros aqui e subi aqui, quer dizer, fiz esse traço aqui com 8 centímetros também e fechei o retângulo. Então vocês podem perceber que o decote costas, ele é mais alto do que o decote frente. Então 8 centímetros aqui no quadrado de 8 centímetros, faz com o esquadro, e aqui desce 3 centímetros, 8 centímetros aqui nesse traço e fecha aqui o retângulo. Dentro do meu quadrado, aqui na diagonal, eu subi aqui com a régua, com o esquadro, 2 centímetros, fiz uns pontinhos tracejadinhos, e aqui nas costas 1 centímetro. É na diagonal, é subindo nesse sentido assim, ó, tá? Com o esquadro, então na frente 2 centímetros, nas costas 1 centímetro. Agora eu vou ligar aqui esse ponto, esse e esse. Aqui na frente eu vou deixar reto, aqui mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. A régua não alcança todos os pontos aqui na curva, então eu vou por partes. Eu começo aqui e ligo com esse pontinho aqui onde a gente fez a diagonal. Você pode fazer à mão. Aí aqui eu dou continuidade até chegar nesse pontinho aqui, onde eu vou deixar reto essa parte. Então, esse processo pode ser manual também. Você faz a lápis e se não ficar bonito, você vai arrumando até ficar redondinho assim, bonito. E aqui nas costas, eu deixo uma boa quantidade mais retinha. Eu só vou ter uma curva mesmo aqui, do lado da régua aqui, que eu vou conseguir. Eu vou
ter uma curvinha, às vezes é até mais fácil fazer manual. Mas como eu quero ensinar a usar a régua francesa, de curva francesa, então vocês vejam que eu vou girando a régua até encontrar a curva perfeita que eu preciso. E quem não tiver a régua, não se preocupe, faz a mão mesmo, vai fazendo com pontinhos, a lápis ficar feio, vai apagando, vai arrumando. A caneta não tem como a gente fazer isso, né? Vai ficando rabiscado. Como eu tenho um pouco de prática, então tem um pouquinho menos de problema, não que eu não erre, mas acontece assim de errar e aí depois fica um pouquinho feio o molde rabiscado, né? Nosso projeto rabiscado. Aqui a gente vai fazer agora a marcação de comprimento de ombro, partindo desse ponto aqui, no decote, do início do decote. Aqui é o comprimento do ombro, menos meio centímetro. Na frente, depois de marcar esse ombro menos meio centímetro, eu acrescento mais 3 centímetros, só na frente. Nas costas eu vou marcar o comprimento do ombro, menos meio centímetro. E eu vou explicar por que esse menos meio centímetro para vocês, tá bom? Quando nós temos uma linha reta, ela tem um valor. Quando nós fazemos uma linha inclinada, ela aumenta. Então a gente consegue chegar na medida exata do comprimento de ombro. Então aqui eu liguei aqui do decote até o meu novo ponto do ombro. Na frente tem 3 centímetros a mais, eu vou explicar por que esses 3 centímetros a mais daqui a pouquinho, na frente só. E nas costas eu liguei aqui, exatamente com a medida do comprimento do meu ombro. Aqui ficou menos meio centímetro. Quando eu inclinei a minha linha aqui para ligar, chegou nos meus 13 centímetros, que é a medida do meu comprimento de ombro. É por isso que a gente faz menos meio centímetro aqui nessa linha. Quando ela inclina, ela acaba de chegar aos meio centímetros aqui. Agora aqui eu fiz uma linha de estrutura, que é para a gente saber onde está a linha do nosso busto, tá? Do ponto do nosso busto. Aquela medida que a gente tirou, separação de busto de um mamilo ao outro, eu vou colocar a régua daqui para dentro, daqui para cá, e vou medir a metade da separação de busto. Fiz vários pontinhos aqui, com a mesma medida da separação de busto. A minha tá dando 11, que é de um mamilo ao outro. E aí, eu vou pegar o esquadro e vou ligar os pontinhos de cima e embaixo. Então, essa aqui é a linha da metade da separação de busto. Nós não vamos fazer isso nas costas, porque nas costas nós não temos busto, seios, certo? Na verdade, a gente não tem seios na parte das costas. Então, como esse é um molde de base feminina, nós precisamos fazer essa linha aqui de separação de busto, que é onde vai ficar aqui o recorte, a pence, algumas coisas que a gente precisa fazer no molde depois, as transformações. É uma linha de base. Após nos encontrarmos a separação de busto, nós precisamos encontrar a altura do busto. Então, é aquela medida que nós fizemos do ombro até o mamilo, tá? Aí eu fiz um pontinho aqui, eu vim com o esquadro, e em cima desse pontinho eu fiz aqui uma linha na horizontal, bem retinha. Eu não estou usando esquadro aqui porque na parede fica difícil, mas na mesa dá para usar perfeitamente para você deixar esses traços bem alinhados, para não ficar torto. Então, daqui até aqui é o mamilo, do ombro ao mamilo, esse ponto. Nas costas a gente não tem, né, os seios, então não temos que fazer essa medida. Continuando aqui, agora nós vamos fazer esse traço de base, de apoio, que é uma linha que vai nos auxiliar a marcar cava a cava frente, que é aquela medida que a gente tira aqui de uma cava até a outra na parte da frente. Então eu medi daqui do final do decote até a linha de busto, eu vi quanto que tem aqui, dividi ao meio, vi quanto que deu o valor aqui da metade, marquei aqui desse lado e tracei retinho aqui, entre esse ponto do decote e esse ponto aqui da altura de busto. Nessa linha, nós vamos encontrar a metade da nossa cava-cava frente, ou entrecavas frente, e vamos marcar um pontinho. Aqui, eu já marquei o pontinho da metade da entrecavas, só que eu aumentei 2 centímetros. Esses 2 centímetros eu vou explicar depois por que a gente faz esse aumento de 2 centímetros aqui na cava-cava, tá bom? É muito necessário que a gente divida ao meio, cava-cava à frente e aumente 2 centímetros e marque esse pontinho aqui.
nesse momento nós chegamos aqui já na linha de cintura, que aqui é a nossa linha de cintura, e nós vamos dividir o contorno de cintura por 4, marcar nessa linha aqui, aumentando 3 centímetros. Então, eu divido o contorno da minha cintura por 4, mais 3 centímetros, coloco a minha régua aqui no ponto zero para dentro e aumento mais 3 centímetros. E vamos fazer a mesma coisa aqui no corpo costas. 1/4 da cintura, do contorno da cintura, né? Que é a cintura, o contorno da cintura dividido por 4, mais 3 centímetros. Marca esse pontinho e a gente já vai aqui ligar esse pontinho aqui da cintura. Nós vamos ver a medida da lateral do corpo, aquela medida que a gente tirou da lateral, e aqui eu vou ir mostrando para ficar mais fácil para entender. Ó, eu tenho 24 de altura de lateral de corpo, então eu coloquei bem aqui nessa linha da cintura o 24. E aí, onde eu vou fechando a régua até encontrar nessa linha aqui, que a gente tinha feito aqui inicialmente. Então, aqui é a lateral do meu corpo, a medida que a gente tirou da axila até a cintura. E vou fazer a mesma coisa nas costas, é a mesma medida. Então, eu vou posicionar a régua aqui, na medida que eu quero, da lateral costas. Pode ser ao contrário, talvez dê certo, mas eu estou acostumada a fazer a partir daqui para cima. Então, eu coloco a medida que eu quero aqui, nessa linha da cintura, e encontro com essa linha lateral aqui. Aí aqui nesse pontinho, onde eu encontrei, né, os 24 centímetros de altura de lateral, eu já vou fazer aqui uma linha de apoio com esquadro. Vou só dar uma amostra aqui, porque eu não dei nenhuma amostra de esquadro. Como aqui eu tenho uma régua transparente, eu consigo ver o que está embaixo, mas às vezes, se você estiver usando uma régua de madeira, você não consegue. Então, a gente coloca na mesa, muito mais fácil. Coloca o esquadro para ver se está retinha a nossa régua. Está retinho. As minhas réguas, meus esquadros estão velhinhos, porque já tem mais de 10 anos, tá? Que eu uso aqui dando aula e fazendo minhas modelagens também aqui no meu dia a dia, as minhas criações. Então aqui, esse traço das costas, ele significa que é a altura da minha lateral do corpo. E agora sim, eu vou conseguir encontrar aqui a metade, aqui entre o decote e a altura aqui do corpo, da lateral, desculpa, eu vou encontrar a metade aqui. Vou ver quanto deu a metade. Vou marcar o pontinho aqui. Eu vou fazer basicamente o que eu fiz na frente, só que de uma forma diferente, porque na frente a gente tem umas linhas diferentes ali, uns traços diferentes por causa do busto, por causa do seio, né? E nas costas a gente não tem. Então, aqui, esse traço de apoio é entre essa altura aqui da lateral do corpo e a altura do decote costas, e aqui eu já encontro a medida cava costas, tá? Cava costas ou entrecava as costas. E aqui a gente não precisa aumentar nas costas. Então, eu tenho 38 de costas, eu vou marcar aqui a metade, que é 19, e aqui a gente já tem esse ponto, esse e esse ponto aqui. Aqui também, na frente, a gente tem esse ponto do final da lateral aqui, até chegar na axila, esse ponto e o ponto do ombro, e a gente vai poder fazer a ligação aqui da nossa cava. Então aqui eu vou fazer essa parte com a régua de curva, só para mostrar para vocês, né, apresentar como funciona uma régua de curva. Primeiro eu faço esse pedacinho aqui, podem fazer a mão livre também, um tracejadinho de lápis, para ir arrumando até chegar, ó, tá vendo que eu vou girando a régua, porque a régua não tem as curvas exatas que eu preciso ir encontrando aqui
as curvas que eu preciso e às vezes não tem todas as curvas que eu preciso e eu preciso fazer manualmente mesmo. Pronto. Fiz aqui a curva frente da nossa cava frente, agora eu vou fazer aqui nas costas. As costas têm menos curva, mesmo assim eu vou usar a régua de curva também. Vou posicionar o ponto aqui da cava a cava e aqui eu tento deixar 1 centímetro nessa posição mais retinho, aqui ó. E aqui eu encontro com o ombro. Prontinho. Aí vocês percebem que a cava frente é bem mais acentuada que a cava costas, isso é muito normal. Como a gente está fazendo uma modelagem técnica para um corpo, né, uma base de corpo, uma estrutura, então nós temos aqui vários traços que depois a gente não vai usar na hora de cortar na roupa, mas aqui na nossa modelagem, na nossa estrutura, no nosso alicerce, nós precisamos fazer. E agora nós vamos para as pences, tá bom? Aqui do meio do ombro, do nosso novo ombro traçado com caída, eu vou ver quanto que tem a metade dele. Então aqui eu vou ver a metade, daqui até aqui, e vou fazer um pontinho bem aqui no meio. Só na frente aqui, tá? E aqui na cintura, eu vou marcar, a gente deixou 3 centímetros aqui a mais, sobrando na cintura. Lembra que nós fizemos? Cintura mais 1/4 da cintura mais 3 centímetros. Agora eu vou colocar esse valor aqui na minha pence, eu vou passar para cá. Então, é 1,5 de cada lado desse risco aqui da separação de busto. 1,5, 1,5. 1,5 com 1,5 dá os 3 centímetros que eu preciso. Descendo desse ponto aqui do mamilo, eu vou descer 3 centímetros e vou marcar um pontinho. E para cima também. E vou ligar agora, a partir desses 3 centímetros que eu desci, eu vou ligar aqui a pence da cintura. 1,5 centímetro de cada lado. Agora eu vou desenhar a pence de ombro. A pence de ombro também nós deixamos 3 centímetros aqui, 1,5 de cada lado. E vou ligar até onde? Até esse ponto aqui, não aqui no ponto do busto, um pouquinho acima, né? Eu começo pelo traço do meio e 1,5 centímetro de cada lado. Pronto, desenhamos as pences frente, praticamente ficou pronta a nossa modelagem em frente. Agora nas costas nós vamos ter só que desenhar uma pence na cintura. Nós não vamos ter a pence de ombro. Então, eu vou medir aqui, agora a metade, a partir desse ponto aqui, ó, não desse aqui, até aqui o centro costas, e vou marcar o meio, aqui é no meio, e 1,5 centímetro de cada lado, porque foi o valor que nós deixamos. Quando a gente traçou aqui, né, dividiu aqui 1/4 da cintura, a gente acrescentou 3 centímetros, estamos passando agora esses 3 centímetros para a pence. Aqui com o esquadro, eu não vou conseguir usar esse esquadro aqui, porque eu estou nessa posição aqui vertical, mas na mesa dá para usar esquadro. Eu liguei até em cima. O certo é você medir quanto que tem de distância aqui, faz um pontinho e liga. E aqui eu vou ligar a pence costas, a partir daqui desse traço de apoio, eu faço aqui a pence costas e ficou pronta a nossa modelagem frente e costa para começar. Essa aqui é a base que nós vamos usar em todos os modelos de blusa, ou que a gente precisa utilizar uma parte de cima, né, um modelo que a gente usa a parte de cima, seja vestido, macacão, blazer, camisa, tops, corseletes, todos eles nós vamos usar essa base. É por isso que é muito importante, quando a gente fizer essa primeira parte aqui da nossa estrutura, essa parte aqui, ela fica como uma matriz, ela fica ali guardada, e todas as vezes que você for fazer uma roupa, você só vai copiar
tá? Essa base. Eu ainda vou recortar aqui, vou mostrar pra vocês como que recorta aqui ainda certinho na próxima aula. E vocês vão guardar essa base, não vão mexer nela, desenhar nenhuma roupa aqui. Isso aqui é só o nosso alicerce que a gente precisa ter guardado com as medidas, ou as medidas padrão, que nós vamos usar aí para fazer roupas na grade, ou nas medidas tiradas individualmente para fazer sob medida. Eu costumo marcar o nome da cliente quando é sob medida e a data, né? Porque quando a gente faz sob medida, pode ser que essa base sirva num mês, no outro mês a pessoa já está com outro corpo e a gente precisa fazer de novo. Então essa base, quando é sob medida, a gente guarda, mas provavelmente se a cliente demora muito para voltar, a gente precisa fazer outra, porque as pessoas mudam de peso, né, às vezes, e aí são outras medidas. Mas se o seu caso for fazer roupas aí da grade, você não vai ter que medir, você vai fazer do 38 ao 50, ao 56, não sei qual é a sua grade, então você vai fazer uma para cada tamanho dessa base. Vamos supor que essa aqui fosse 38, depois você faz a 40, até chegar ao tamanho que você quer aí, que vai a sua grade. E para fazer infantil, a gente também pode usar essa metodologia, só que aí a gente não vai precisar desenhar a pence de ombro, tá? Não precisa desenhar a pence de ombro para fazer roupas infantis femininas, para as meninas. E lembrando que esse molde aqui também a gente vai fazer camisas, blazers, jalecos, tá? Jalecos de enfermagem, jalecos de médico, uniformes, tudo que for preciso para a moda feminina, a gente vai utilizar essas mesmas bases, todas. Vestido de noiva, vestido de festa, tudo a gente vai usar. É por isso que é muito importante caprichar nessa estrutura. É por isso que essa aula é muito importante, prestar atenção em cada detalhe, começando aí das medidas até os traçados corretamente, porque isso aqui é o nosso alicerce. E se o nosso alicerce não ficar certinho, depois a nossa construção da roupa também não vai ficar certinha. Espero que eu tenha deixado claro. Na próxima aula eu vou ensinar como recortar, tem algumas técnicas aqui pra gente recortar aqui e fazer as mudanças aqui, vai ser na próxima aula. E a minha gata tá derrubando tudo. A partir dessa base nós vamos aqui, então, construir diversos modelos de blusa, de corpinhos de modelos diferentes. Até a próxima aula!